Nós havíamos concluído a exposição do verso 1 ao verso 10. Hoje nós vamos começar a meditar aqui em Romanos 11, do verso 11 ao verso 24. Romanos 11, do verso 11 ao 24. Nós vamos seguir a leitura do texto em conformidade nós formos adentrando aqui nos versículos, mas de antemão, hoje nós vamos ficar detidos aqui na meditação do primeiro verso, que nós vamos ver o que Paulo vai estar instruindo essa igreja sobre a questão do tropeço de Israel. Antes de eu apontar esses dois versos, vamos fazer mais uma oração? Fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para cultuar Teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos Te cultuar. E te rogamos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, que a Tua palavra possa adentrar nos nossos corações, aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Coloca essas palavras no nosso coração, que nós possamos ser terra fértil, Senhor, e que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, de forma mais pontual, nós vamos ficar aqui hoje detidos especificamente nos dois versos. Eu quero fazer a leitura dos dois versos aqui. Todos estão aí com a Bíblia aberta? 11, 11 e 12. Vamos lá? Diz assim, a palavra do Senhor. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Esse é o texto que nós vamos ficar detidos hoje. Deixa eu tentar ponderar com os irmãos de uma forma introdutória aqui, para que a gente possa entender um pouquinho do que está se passando nesse texto. E esse texto, meus irmãos, é um texto muito importante aqui das Escrituras, muito importante e muito cheio de detalhes. Por quê? Paulo vai trazer algo aqui à sua comunidade leitora que até então não se sabia. O que se trata? Como que vai acontecer o desenvolvimento da salvação de Israel? Ou seja, Paulo vai trazer aqui nesse texto, nesse bloco, capítulo 11, a salvação de Israel. Nós percebemos que os dois capítulos anteriores, Paulo traça e mostra de forma categórica que a situação de Israel é muito triste. É muito difícil, mas Paulo vai deixar claro que diante de todas essas coisas, diante dessa situação, Israel será salvo. A plenitude de Israel será salva. Esse texto aqui, meus irmãos, eu dividi ele em 3 partes no capítulo 11. É uma divisão minha, tá? Para que fique mais fácil para o nosso entendimento. A primeira parte, que foi do verso 1 ao verso 10, é que nós meditamos, eu extraí uma síntese. A síntese é essa: é certo que Deus preserva o seu povo. E nós vimos que Deus preservou o seu povo. Paulo fala assim: antigamente tinham seus salvos, hoje tem os seus salvos. E ele traz as justificativas bíblicas dizendo: Deus preservou o remanescente fiel, aquele grupinho pequeno de pessoas. Ou seja, é certo que Deus preserva o seu povo. Do verso 11 ao verso 24, que é o que nós vamos estar meditando hoje, uma síntese, um título para esse bloco é este: é certo que Deus tem planos salvíficos para o seu povo. É certo que Deus tem plano de salvação para o seu povo.
Então todo o enredo que nós vamos meditar do verso 11 até o verso 24 vai estar apontando para essa demanda. É certo que Deus tem planos para a salvação para o seu povo. Só que o que acontece? Os planos de Deus e a execução dos planos de Deus são diferentes das nossas. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. A forma como Deus pensa é diferente da forma como nós pensamos. A forma como Deus faz é diferente da forma como nós fazemos. Por isso eu peço muita atenção para os irmãos, porque nós vamos entrar numa demanda aqui, bem detalhista, que eu tenho que chamar os irmãos para que os irmãos se atentem a algo importantíssimo aqui. A nossa tendência como crentes, século 21, é que o nosso raciocínio em relação ao nosso cotidiano e as coisas que acontecem nas nossas vidas, boa parte das vezes, ela está influenciada pelo humanismo. Ou então assim como a igreja pensa e determina como tem que ser. Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguém passando dificuldade, uma situação muito difícil nos dias de hoje. A gente olha e fala assim: nossa, essa pessoa não podia estar passando por isso. Nossa, essa pessoa não podia estar sofrendo dessa forma. Nossa, essa pessoa está passando por uma situação que com certeza é Satanás e o inferno inteiro que está pelejando contra essa pessoa. Temos que orar a Deus, porque Deus tem que socorrer essa pessoa. Deus não quer que ela viva desse jeito. Esse é um pensamento humanista. Esse é o pensamento da maioria da igreja evangélica dos dias de hoje. Com isso, eu não estou dizendo que nós temos que entender que quando chegam os sofrimentos, nós temos que nos regozijarmos com a dor. Não. Mas antes disso, nós temos que entender que se está acontecendo algo com um crente, Deus está ali. E existem propósitos de Deus acontecendo ali. Quando nós olharmos para esse texto, no processo do desenvolvimento da salvação de Israel, nós vamos nos assustar. Por quê? Porque nós vamos encontrar um Deus, o Deus das Escrituras, que não salva o seu povo por completo, que não estende a mão e pega o seu povo por completo. Nós vamos encontrar um Deus que abre portas, mas um Deus que fecha portas. Um Deus que chama com força e traz as suas ovelhas, mas ao mesmo tempo, um Deus que fecha a porta e impede que as outras entrem. Aí você fala: Deus faz isso? Sim, Ele faz. O processo de salvação em Deus é diferente do processo de salvação que nós queremos. Não sei se vocês já ouviram, é comum no nosso meio as pessoas falarem assim: Brasília é do Senhor Jesus. Eu profetizo: o Brasil é do Senhor Jesus, todos serão salvos. Isso é verdade, irmãos? Taguatinga é do Senhor Jesus. Isso é verdade? Não. Por que eu estou falando isso? Para que nós adentremos nesse texto e adentrarmos com esse texto com um pensamento forjado pela Escritura. O que a Escritura está ensinando? E o que eu posso trazer dessa Escritura para os dias de hoje? Desde já, nós vamos entrar aquilo que é tensão e está sendo batido várias vezes, Marcos. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Nós vamos ver isso aqui de forma muito enfática. Deus é soberano. Deus fechou as portas e não tem como entrar por essas portas. E o povo não quer entrar pela porta que está fechada, e eles são responsáveis por não entrar. Aí você fala: como é que nós unimos isso? É difícil. Mas aqui nós vamos entender um pouquinho de como que essas coisas andam. Então, eu dividi também aqui essa parte do verso 11 em 3 partes, que vai do verso 11 ao verso 24. A primeira parte, meus irmãos, olha para a Bíblia de vocês, verso 11 e verso 12. Verso 11 e verso 12, Paulo fala sobre a debilidade dos judeus, é uma porta aberta para a salvação dos gentios. A debilidade dos judeus é uma porta aberta para a salvação dos gentios. Eu posso resumir e usar de palavras mais chulas, dizendo assim: a desgraça de uns é a alegria de outros.
O que veio para desgraçar com os judeus, veio para trazer alegria para os gentios. E é o que está acontecendo, verso 11 e verso 12. Do verso 13 ao verso 21, Paulo está chamando os gentios para entenderem algumas verdades. Quais são essas verdades que Paulo vai tratar aqui? Salvação, as características desses gentios e a necessidade dos gentios serem humildes. É como se Paulo chamasse esse povo e falasse assim: baixa a bola aí. Baixa a bola aí, que vocês não são isso tudo não. O que está acontecendo com vocês é favor de Deus. Se vocês estão enxertados em alguma planta e vocês estão vivos, é porque a raiz é boa. Se vocês são o final de uma massa, é porque o início da massa era boa. Ou seja, não tem privilégio nenhum em vocês. Baixa a bola. E do verso 22 ao verso 24, Paulo vai tratar. Paulo convida seus leitores para que eles possam ver os atos de Deus e reconhecer os atributos de Deus, quando Deus exerce a sua soberania em trazer salvação. Aqui, meus irmãos, no finalzinho desse texto, nós chegamos no momento que Paulo faz assim: Deus é bom, a bondade de Deus é clara. Eu acredito que os leitores devem olhar para aquilo e falar: claro, Deus é bom. E para nós chega com facilidade, soa gostoso, Deus é bom. Mas tem um outro atributo que o Paulo chega aqui no finalzinho e fala assim: Deus é severo. Existe severidade em Deus. O mesmo Deus que é bom é severo. O mesmo Deus que faz o bem para salvar é o Deus que fecha as portas e faz o mal, trazendo calamidade, trazendo proibição, trazendo empecilhos para que alguém seja salvo. Deus é severo. As mãos de Deus descem sobre aqueles para castigá-los quando necessário. Isaías fala isso, né? Eu produzo a luz e as trevas, eu faço bem e o mal, eu dou a vida e tiro a vida. Paulo deixa bem claro: o nosso Deus é bom, mas o nosso Deus é severo. Essa severidade soa estranho para nós nos dias de hoje, porque nós temos Deus como um bonzinho, como um Deus que é cuti, que só faz coisinhas assim boas diante dos nossos olhos. Nossa, que coisa linda, esse é o meu Deus. Aí quando você vê um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que pesa as mãos, um Deus que aniquila nações inteiras, aí você olha e fala assim: é Deus? É Deus? Sim, é Deus. Por quê? Ao olharmos para cá, meus irmãos, nós temos que responder e entender que o nosso Deus soberano está em todos os lugares. Quer ver um exemplo como é difícil para nós? Assim como Deus esteve no dilúvio, e lá no dilúvio morreram velhos, velhas, criancinhas, mulheres grávidas, criancinhas que não tinham cometido pecado nenhum, morreram todas. Aí as pessoas falam: onde é que estava Deus nessa hora? Caem aviões com centenas de pessoas. Existem catástrofes e enchentes e fogos em diversos lugares, morram centenas de pessoas. Aonde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve, soberano, Senhor. Ele não permitiu que um a mais morresse e nem que um a menos morresse. Ele não permitiu que um a mais se ferisse e que nenhum a menos se ferisse. Tudo aconteceu conforme a autoridade, aquilo que ele decretou em tempos antigos. Por que nós precisamos de atenção nesse texto? Porque Paulo vai mostrar que a demanda que está acontecendo com Israel está debaixo das determinações de Deus. E eu quero entrar aqui com vocês para que nós possamos andar um pouquinho no texto. E aí eu vou pedir para vocês ficarem com a Bíblia aberta, porque nós vamos olhar textos que concordam com o que nós estamos vendo aqui. E prestem muita atenção para que a gente não se perca. Os irmãos que estão tomando notas, anotem os versículos. Verso 11 e verso 12. Eu quero ler com vocês o iniciozinho do verso 11,
E nós vamos ficar detido aí no iniciozinho do verso 11. Olha o que diz aí no verso 11. O iniciozinho do verso 11, ele começa de novo com uma pergunta. Aí ele fala assim, ó: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Pergunta simples, né? Só que tem um detalhe. O termo grego que Paulo está utilizando aqui para queda, a pergunta ela seria melhor feita se fosse assim: é uma queda definitiva? Eles caíram para não se levantarem mais? Ou seja, Israel entrou num estado de colapso a tal ponto que não existe mais salvação para a plenitude de Israel? É isso que Paulo está perguntando. E ele mesmo responde: de forma alguma, não é isso que está acontecendo. Por que Paulo começa de novo com uma pergunta extrema e faz uma resposta extrema? Porque capítulo 9 e capítulo 10, ele mostra que o povo está na sua maioria perdido. O povo que está recebendo essa carta, esse tratado, ele está olhando para o Israel que está quase que totalmente perdido. E a lógica de quem está recebendo um tratado desse é olhar e entender assim: então não existe mais salvação para Israel. Deus sempre vai preservar o remanescente fiel e os demais vão continuar se perdendo até o fim da história. Porque até aqui, meus irmãos, na Bíblia não falava sobre a salvação de Israel. É no capítulo 11 de Romanos que Paulo vai versar sobre a salvação de Israel, aonde ele vem com a revelação dizendo assim: Deus vai chegar a tal ponto em que ele vai trazer agora a plenitude dos judeus. O cenário é mais ou menos esse. Quando os judeus tropeçaram, a porta da evangelização se abriu para os gentios. E os apóstolos e a igreja foram para o mundo inteiro. Quer ver um texto muito bacana? Que chega primeiro para os discípulos que estavam ali e depois para os demais. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para seres minhas testemunhas em Jerusalém. Ok? Pequenininho. Na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. As portas do evangelho se escancararam. Só que aqui nós vamos perceber, como Paulo vai ensinar, que em um determinado momento da história, as portas da evangelização para os gentios vão se fechar. E quando as portas da evangelização se fechar para os gentios, elas vão se abrir como plenitude para os judeus. E é nessa hora que os judeus, segundo Paulo, olharão para o que está acontecendo com os gentios e falarão assim: eles estão se relacionando com o nosso Deus, eles estão se relacionando com o nosso Messias. Nós temos que nos voltar para Jesus Cristo, pois Ele é o Messias. Aí entende o que é o ciúme aqui? O ciúme não é um ato pecaminoso. O ciúme que Deus está incitando neles aqui é o ciúme deles olharem e contemplarem que o Messias era Jesus e que realmente existe um povo que não era povo de Deus, que agora se relaciona com o Messias. E nesse momento haverá uma plenitude de salvos. Mas observe, antes disso, Paulo está dizendo aqui de forma nenhuma. Nós estamos no iniciozinho do verso. Ainda existe salvação para esse povo. Só que depois dessa resposta, Paulo vai mostrar que a transgressão e a queda dos judeus cumpriu alguns propósitos de Deus. Quais foram os propósitos de Deus? Olha aí no verso 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De forma nenhuma. Mas por causa da transgressão deles, o que acontece? A salvação dos gentios. E a salvação dos gentios cumpre outro propósito. O quê? Os ciúmes. Para que através dos ciúmes eles venham abraçar a fé. O que isso significa, meus irmãos? Que o nosso Deus fechou as portas para a salvação dos judeus, fazendo com que eles tropeçassem e que com esse tropeço cumprisse o propósito santo e eterno dele, salvação dos gentios. Você vai falar assim: mas pastor, Deus fez isso? Fez. Pastor, o povo era o povo dele e ele fechou a porta para o seu povo. Fechou. Nitidamente ele fechou. Mas pastor, isso é muito difícil. É difícil.
Só que por que eu estou chamando a atenção de vocês e quero me deter aqui com vocês? Porque muitos de nós, meus irmãos, somos de origem pentecostal e neopentecostal. Muitos de nós sofremos da influência do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, nessas igrejas, eles dizem que a história aconteceu mais ou menos assim. Olha só que absurdo. Deus teve um plano e construiu todas as coisas. Colocou o homem no Éden. E o plano de Deus era que tudo fosse bom, perfeito e agradável. E tudo estava assim. Gênesis 1 e 2. Era uma maravilha. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o homem caiu. Com a queda do homem, os planos de Deus deram errado. E aí o que Deus teve que fazer? Deu errado, o que nós vamos fazer agora? A raça humana está toda perdida. Nós precisamos de algo que justifique essa raça humana. Jesus falou assim: eu justifico. O pai falou assim: opa, boa ideia. Temos alguém que morra por esse povo. O Espírito Santo falou assim: olha, eu vou ser aquele que vai selar esse ato de justificação no seu povo. E o nosso povo ficará conosco. O nosso povo nos adorará. Só que depois disso você vê no transcorrer da história só desgraça. Irmão matando irmão, bigamia, estupros, assassinatos, roubos, tudo quanto é coisa ruim. Chega um momento da história, Deus aniquila todo mundo. Preserva uma família. E através dessa família há continuidade. Mas da mesma forma houve tropeço e erro. O povo se rebela contra Deus até os dias de hoje. Chega até em João Batista. Deus resolve se calar num período de 400 anos, que é chamado de período interbíblico. 400 anos em silêncio. Deus olhou e falou: não tem mais o que falar com esse povo. Eu levanto um profeta, é perseguido. Eu levanto outro profeta, é assassinado. Eu levanto outro profeta, é encarcerado. Não tem o que fazer. Mas ele determina e Jesus vem. Antes disso vem João Batista. E o que aconteceu com João Batista? Foi morto. Jesus vem, e aí o plano era: Jesus viria, o povo abraçaria a fé. Mas Jesus vem, é totalmente rejeitado. O que acontece? Até na morte dele tem rejeição. E aí Deus olha, o seu povo abandonou. E agora o que nós temos que fazer? O povo abandonou a Deus, tudo deu errado. Vamos levantar a igreja. Quem é a igreja? São as pessoas que não são do meu povo. Aí Deus chama essas pessoas e faz o seu povo, que são chamados gentios. E agora os gentios são a igreja, que somos nós. Isso é dispensacionalismo. Isso não é bíblico, meus irmãos. Essa história e essa influência está sobre nós até os dias de hoje. Mas observem, isso não tem nada a ver. Nós devemos tomar muito cuidado aqui, porque muitos acreditam dessa forma. E por que nós temos que tomar cuidado? Porque essa teologia não é bíblica. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. Nada a ver. Nada a ver. Essa teologia que não é bíblica constrói na mente do crente displicente a imagem de um Deus incapaz. Por que incapaz? Ele não deu conta de fazer nada certo. Tudo que ele foi fazendo foi dando errado. Colocou o homem no Éden, não conseguiu proteger o homem caiu. Colocou o homem, chegou ao ponto que teve que matar todo mundo. Depois trouxe os seus profetas, até os seus profetas eram assassinados. O seu filho esteve aqui, ele não conseguiu proteger nem seu filho foi morto. A sua igreja está a loucura. Esse Deus é incapaz. Segunda característica desse Deus, ele é descuidado. Ele não consegue fazer nada certo. E essa teologia ela não é bíblica, porque mostra um Deus incompetente. Não deu conta de cumprir nada daquilo que ele queria que cumprisse. Por isso, meus irmãos, essa teologia ela não é bíblica. Sabe por quê? Nós temos 3 pontos que apontam para a demanda de Israel ser rejeitada e estar no domínio de Deus a rejeição de Israel por 3 motivos. Olha o primeiro. Deus tinha propósitos no tropeço de Israel. Olha que loucura. Quando Deus fecha a porta para os judeus e abre para os gentios, todo aquele judeu que não abraça a fé, ele se perde eternamente. Não tem salvação. E Deus tinha propósito nisso, fechando a porta para esses judeus.
Deus tinha propósito no tropeço de Israel. Olha o segundo ponto. A queda de Israel estava sob o controle de Deus. Estava sob o domínio de Deus. Deus poderia fazer com que essa porta não estivesse fechada, que ela estivesse escancarada e aberta, e que os judeus abraçassem a fé, crescem no Messias, crescem em Jesus, mas pelo contrário, estava no controle dele e ele cumpriu aquilo que ele determinou. Não vão crer no meu filho. Duro isso, né? Duro isso. Por último, o acerto e o desacerto de Israel e qualquer pessoa do mundo estão sob o poder e o controle de Deus. Se alguém aqui no nosso meio hoje que não conhece Jesus, essas palavras que chegam aos seus ouvidos não vierem para o seu coração, é porque Deus está com as portas fechadas para essa pessoa. O próprio Deus está impedindo que essa pessoa ouça a voz do Evangelho. Agora, se existe alguém aqui no nosso meio que essa voz está chegando aos seus ouvidos, mas ela desceu ao coração e essa pessoa ouviu a voz do Evangelho, levantou as mãos, foi porque o nosso Deus chamou essa pessoa para a salvação. Ou seja, quem restringe a vinda e quem traz é Deus. Quando Israel tropeçou, quando Israel foi impedido de reconhecer em Cristo o Messias, foi Deus restringindo. Esse foi o tropeço de Israel. Está em todos os lugares, meus irmãos. Eu trouxe alguns exemplos e eu quero que vocês acompanhem aqui alguns exemplos para que vocês possam entender que essa soberania de Deus, ela não se faz presente só nesse caso do verso 11 e do verso 12, mas numa totalidade total, numa totalidade de tudo, em todos os tempos, até os dias de hoje, até o último dia que existia esse mundo, e depois que se acabar também. Os irmãos vão concordar comigo. Escravidão não é algo aterrador? Escravidão não é terrível? Eu acredito que não tenha ninguém em sã consciência que fale assim, eu concordo, tem que ser escravo mesmo, tem que apanhar, tem que sofrer, tem que ser flagelado, tem que morrer debaixo de... Ninguém em sã consciência tem esse pensamento. Vocês acham que Deus pensa assim? Você acha que Deus gostou ou gosta quando alguém é escravizado? Você acha que Deus no seu trono fica rindo? Ah, tem alguém ali sendo escravo, olha que maravilha. Eu acho que vocês concordam comigo que também não, não é? Mas agora me responda uma coisa. Quem que escravizou o povo judeu? Aí vocês vão falar, os egípcios. Quem teve autoridade para escravizar o povo judeu? Faraó. Faraó estava debaixo do comando de quem? Se nós olharmos em Romanos 13, a Bíblia fala que toda a autoridade foi instituída por Deus. Ele estava simplesmente obedecendo os comandos de Deus. Mas tem um detalhe mais importante ainda. Se nós formos lá, abre a sua Bíblia, Gênesis 15. Gênesis 15, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então lhe foi dito, sabe com o que, irmãos? Com certeza, sabe, é certo que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida ao que, irmãos? Escravidão. Essa palavra de Deus a Abraão foi dada alguns séculos antes do fato acontecer. O que isso significa? Que Deus já tinha determinado a escravidão do povo judeu. Tinha como fugir disso? Por quê? Porque Deus já havia determinado. Ou seja, nós concordamos que a escravidão é ruim. E eu tenho certeza que aquilo que acontece na escravidão não agrada a Deus. Mas por que Deus entregou o povo judeu para ser escravo? Para cumprir os seus propósitos
santos. O segundo exemplo. Os irmãos concordam que a falência é algo ruim. Não concordam? Ninguém quer perder tudo na vida. Os irmãos concordam que perder filhos é uma dor dilacerante. Eu nunca passei por isso, espero não passar. Deve ser uma dor terrível. Mas quando você chega perto de alguém que perde filhos, é uma dor dilacerante. Os irmãos concordam que perder saúde também é desastroso. Em sã consciência, é bom ver alguém assim? Em sã consciência, é bom ver alguém perdendo tudo desse jeito? Agora deixa eu perguntar para vocês, aonde Deus estava quando essa avalanche de coisas chegou à casa de Jó? Aonde Deus estava? Ah, pastor, certamente Deus não estava sabendo o que estava acontecendo, pastor. Certamente Deus estava distraído com algum problema, tinha alguma coisa acontecendo e ele não conseguiu proteger Jó. Foi isso que aconteceu? Ah, pastor, certamente Satanás e todo o inferno foi ali e venceu a guerra contra os anjos, contra a proteção de Deus e arrebentou com Jó. Será que foi isso, irmãos? Quando todas essas desgraças aconteceram na vida de Jó, Deus estava ali presente, do início ao fim. Para quê? Para cumprir seus propósitos santos na vida de Jó. Para quê? Para cumprir os seus propósitos santos na vida de todos aqueles que estavam ao redor de Jó e contemplaram aquelas desgraças todas. Sabe o que isso significa? O bem e o mal, quando acontece, está tudo debaixo do domínio de Deus. Para quê? Para cumprir os seus propósitos santos. Agora observe um fato interessante. Abre sua Bíblia lá em Jó. Jó, essa história acontece nos 2 primeiros capítulos. Eu quero ler só algumas partes com vocês, para que vocês possam ter um entendimento do que tinha na cabeça de Jó quando essas coisas aconteceram. E você vai perceber algo interessante, que a forma como Jó entende o que aconteceu, inspirado pela Escritura, inspirado pelo Espírito Santo, escrito aqui, é diferente da forma como nós pensamos. Olha só, esse fato todo aí acontece no capítulo 1 todo e no capítulo 2. Eu quero ler com vocês o capítulo 1, do verso 12 ao verso 22. Acompanhe a leitura aí, do verso 12 ao verso 22. Antes disso, permitam-me explicar como que aconteceu no início. Aqui, do verso 1 até o verso 11, fala que os filhos de Deus foram à presença de Deus. E no meio deles entrou Satanás. E a Bíblia diz que houve um diálogo entre Deus e Satanás. E Deus fala assim: de onde vens? Satanás fala: de rodear e andar pela terra. E ele fala assim, Deus pergunta para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem reto, fiel e temente que se desvia do mal? Satanás olha para Deus e fala assim: mas é claro, ele é rico, é saudável, tem tudo. Claro que ele faz assim. Aí Deus olha para Satanás e fala assim: então vai lá e toca em tudo que ele tem. Tudo que ele tem está nas suas mãos. Aí a partir do verso 12 vai mostrar o que Satanás fez. E olha o que diz a palavra: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntas a eles. De repente deram sobre eles o seu... Ô Guilherme, faz o seguinte, lê para mim, meu óculos está muito ruim. Verso 14. Quando sabemos, eles atacaram e
ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: o povo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. E eu fui o único que escapou para me encontrar. 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus e homens mansos, atacaram os cameiros e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para me encontrar. Enquanto ele estava ainda falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente o vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para ele. E, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e tapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso Jó pegou e não culpou a Deus. Amém. Olha isso aí, irmãos. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem foi que fez essas maldades todas? Deus falou assim: vai lá e toca nele. Vai lá e toca em tudo que ele tem. Quem tocou não foi Satanás? Mas olha aqui no verso 21. Deus deu. E quem tomou? Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Satanás é simplesmente um escravo, um ministro, que obedece só o que Deus quer. Aconteceu algo perverso? Aconteceu algo difícil? Foi Deus. Pesou a mão aí, desestruturou, destruiu? Foi Deus. Satanás não faria nada disso se Deus não permitisse e se Deus não mandasse. Acabou por aqui? Não. A Bíblia diz agora de novo lá no capítulo 2, nos primeiros versos, que os filhos de Deus vão de novo a Deus. E entre eles chegam Satanás. Satanás chega a Deus e fala assim: observa meu servo Jó. Satanás fala: pois é. Não murmurou, né? Fala: pois é, ele ainda está com saúde. Aí Deus fala para Satanás: então vai lá e toca nele. Só não mata, mas toca nele. Aí a Bíblia diz que Satanás vem e arrebenta com Jó. Lê aí, Guilherme, fazendo favor, a partir do verso 7. Olha isso aí, irmãos. Nós aceitaremos o bem de Deus? É bom, né? Tudo está bom. Maravilha. Mas não podemos aceitar o mal que chega. Se ele fez o bem, ele também pode fazer o mal. Se ele deu vida, ele também pode tirar a vida. E o que é assustador aqui é que quando vão chegando os textos mais na frente, fala que seus amigos, quando olharam para Jó, eles se apavoraram. Os tumores eram tão grandes, a anomalia daquele homem era algo tão feio, que de longe se via. E eles choraram. Deixa eu perguntar para vocês, quem fez isso?
Quem fez isso? Sabe, irmãos, por que nós estamos olhando para essas coisas? A calamidade, o mal e o dia difícil nas nossas vidas não estão sob a escolha e autoridade de homens perversos. O fato de Israel não ter aceitado, não ter se relacionado com Deus, não estava no poder dele somente, e nem de Satanás. Eles, os homens perversos e Satanás, não têm poder para isso, não têm poder para tal. Tanto um quanto o outro estão sob a autoridade e comando de Deus. O bem e o mal só podem chegar nas nossas vidas se estiverem determinadas por Deus. Uma pessoa só pode vir a Cristo ou deixar de vir a Cristo se Deus assim o direcionar. Não existe outra possibilidade. Não existe outra forma. É Deus que faz no início, é Deus que termina todas as coisas. É Deus que estava quando a palavra era pregada no meio daqueles homens de diversos lugares ali em Israel. A maioria estava ouvindo, mas rechaçava a pregação, e poucos abraçavam a fé. É porque o Senhor Deus mantinha os ouvidos daquelas pessoas surdos, e o Espírito Santo tirava a palavra do ouvido e colocava no coração. O mal que chegou a Jó, ele mesmo falou: nós recebemos o bem de Deus, nós também temos que receber o seu mal. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que tudo isso? Porque nós não podemos ser inocentes e entrarmos numa doutrina dispensacionalista ao olharmos aqui no capítulo 11, no verso 11, e entendermos que as coisas estão acontecendo simplesmente porque os homens estão determinando as suas vidas. Não, existem as mãos poderosas de Deus. Eu tenho 3 textos para que vocês compreendam da demanda macro. Isaías 63, 17. Você lê aí, Kelly, por favor. Isaías 63, 17. Porque permitiste, Senhor, que me desviasse dos meus caminhos. Só o 17. 17. Sim. Porque permitiste, Senhor, que nos desviássemos dos teus caminhos. Porque nos endureceste o coração para que deixássemos de querer. Volta, pois, com teus servos, as tribos que são teus propriedades. Percebe? Quem que permite que o povo não ande no caminho dele? Quem que permite que o coração não se renda? O próprio Deus. Quem que não permitiu que Israel se chegasse? O próprio Deus. Quem permitiu que a calamidade chegasse? O próprio Deus. Quem determinou que a calamidade chegasse? O próprio Deus. Olha o outro texto. Amós, capítulo 3, verso 6. Amós, capítulo 3, verso 6. Amós capítulo 3, verso 6. Olha o que diz aí. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Não. O Senhor controla tudo. Pastor, e aquela enchente? O Senhor estava lá controlando tudo. Senhor, por quê? Para cumprir os seus propósitos santos. Pastor, e aquele incêndio? O Senhor estava lá controlando tudo. Pastor, e aquela batida de carro? O Senhor estava lá controlando tudo.
Pastor, e aquelas chacinas? O Senhor estava controlando tudo. Pastor, em minha casa, o Senhor está controlando tudo. Tudo. Não tem nada que fuja do controle de Deus. Pastor, e o povo de Israel que está se perdendo, os judeus estão indo para o inferno. O Senhor está controlando tudo para cumprir os seus propósitos santos. Eu tenho um último texto para ler com vocês. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Meus irmãos, por que nós vimos essa demanda macro de Deus? Para que nós entendêssemos aquilo que está mostrando aqui no início do verso 11, o tropeço de Israel. Aconteceu por quê? Porque Deus o quis. Para que o evangelho chegasse até os gentios. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Nós ainda temos o todo do verso 11 para que nós possamos ler, só que o nosso tempo aqui já está bem avançado. Eu quero terminar aqui, mas eu quero extrair 3 lições do que nós vimos hoje. A primeira lição é essa: nós temos que ter entendimento da soberania de Deus. Deus já sabe. Não é porque Ele viu o futuro, mas porque Ele determinou os dias da sua vida. O que está acontecendo é bom, agradável e perfeito. Nós temos que ter entendimento da soberania de Deus. Deus já sabe de todas as coisas. Deus sabe tudo o que está passando com você. Porque tudo está debaixo das determinações e dos propósitos santos dele. Nós não sabemos por quê, irmãos. Eu não consigo expressar com palavras, mas ele o sabe. Ou será que o que está acontecendo com você é porque ele está distraído e não está dando conta de consertar? Será? Ou será que ele ainda não viu sua situação que está difícil? Será? Ou mais, será que ele não tem poder para intervir na sua situação? A mensagem de hoje deve colocar na nossa mente um entendimento bíblico, tirar o mundanismo da nossa mente e do nosso coração. Por que eu estou passando por isso? Não, irmãos. Nós temos que entender que o que eu estou passando está nos planos de Deus. Eu não consigo resolver essa questão, mas Ele tem os propósitos dele. Esse entendimento me leva para a segunda reflexão. Nós devemos aprender a orar. Nós devemos aprender a orar. Sabe qual é a melhor oração de um crente? Não é oração, eu determino em nome de Jesus. Eu não aceito, o Senhor vai ter que fazer. Não é essa. Sabe qual é a melhor oração de um crente? É essa: cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim as tuas determinações. Quando você ora isso, não é que você está dando para Deus o direito dele fazer o que ele tem que fazer com você. Quando você ora assim a Deus e aprende que você tem que ter um coração disposto a entender o que Deus tem para você. Deus já sabe e Ele vai fazer o que Ele tem que fazer com você. Sabe quem que orou assim? Sabe? Você foi Mariano. Quem orou assim foi Maria. Aqui está a sua serva. Cumpre em mim o teu querer. Aquela jovem, acho que ela não tinha ideia o que ela ia passar. Quem é mãe aqui, imagina. Você imagina se Maria não fosse uma crente e fosse uma mãe como muitas mães nos dias de hoje.
Ela chega para que ela possa para que ela possa apresentar Jesus. O sacerdote pega a criança e fala assim: esse menino vai ser traspassado por uma espada. Ela teria quebrado o pau ali no templo, no local onde eles estavam. Que conversa é essa? Que negócio que meu filho vai morrer com a espada? Essa criança vai levantar pessoas e vai derrubar pessoas. Essa criança vai morrer e a morte dela vai ser terrível. Maria, a Bíblia fala que ela escutava tudo aquilo e guardava em silêncio. Maria era crente, mas ela tinha isso no seu coração: cumpra em mim o teu querer. Sabe por quê, irmãos? A história da vida de vocês está toda determinada no livro de Deus. Nós não conhecemos, mas Ele conhece. O nosso coração que tem que estar disposto, o nosso coração que tem que estar flexível e inclinado para Deus, para que Ele possa ser um coração receptível para aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus não vai flexibilizar em nada o que Ele já determinou. E por último, nós não nos metermos em juízo sem entendimento bíblico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas têm dúvidas em relação aos governos do mundo. Hoje a pergunta e os questionamentos são assim: por que nós estamos passando por isso? Por que está tão difícil as coisas hoje? Por que nós estamos passando tanto aperto? Porque Deus quer. Por que esse governo? Por que essa totalidade? Por que esse peso sobre nós? Porque Deus quer. Porque Deus está cumprindo os seus propósitos em nós. Tem muitos casados que não conseguem entender: por que meu marido é assim? Por que minha esposa é assim? Por que está acontecendo isso no meu casamento? As mãos de Deus estão na sua casa. Pastor, por que eu estou passando tanto aperto? Você já percebeu o tanto que você tem que crescer? O tanto que você tem que mudar? O tanto que você tem que transformar? O tanto que você tem que aprender? Só que tem gente que só aprende com dor. Tem gente que só aprende com lágrimas. Tem gente que só aprende com sofrimentos. E Deus sabe ensinar. Ele vai ensinar. Se você é crente, Deus vai te ensinar. Não se preocupa. Tem pessoas que têm dúvidas em relação aos momentos difíceis da vida. E essas dúvidas, elas se desdobram em murmuração. Eu não precisava passar por isso. Ai, por que eu estou passando por isso? Ai, por que tanta coisa ruim? Porque Deus está pesando as mãos em você. Por que minha casa está passando por isso, pastor? Por que eu estou sofrendo isso? Porque Deus quer. Pastor, está doendo demais, eu sei disso. Pastor, não estou aguentando, eu sei disso. Mas quem sabe mais é quem está fazendo, que é o próprio Deus. Qual é o entendimento bíblico? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Qual é o tanto que eu tenho que chorar? Qual é o tanto que eu tenho que sofrer? E qual é o tanto que eu tenho que passar por dificuldade para eu aprender e cumprir os propósitos de Deus na minha vida? Nós temos que sacudir, irmãos, a poeira, mas não para ficarmos iguais ao mundo. O mundo reclama, reclama, reclama. Nós não temos motivo para reclamar. Nós temos que entender que Deus está cumprindo os propósitos deles na nossa vida. Está difícil? Amém. Louve a Deus. Lembra de Jó? Nu eu vim ao mundo, nu eu vou voltar. Glorificado seja o Senhor. Perdeu tudo, agora perdeu a saúde. Eu recebi o bem de Deus até agora. Posso receber o mal também, que Ele seja glorificado. O crente tem que ter essa concepção. Maria, você vai ter um filho. Só que esse teu filho vai vir para sofrer, ele vai morrer e você vai presenciar tudo, Maria.
Você vai passar vergonha, você vai ser insultada. Seu marido vai passar por demandas vexatórias. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Cumpra em mim o seu querer. Se fosse muitos de nós, Senhor, pelo amor de Deus, logo isso? Puxa vida, não. Eu quero outra coisa. Não, eu vou ser mãe de Jesus? Não, passar por esse aperto? Deus que me livre. Me dá um casamento bom aí, me dá um homem rico para casar, me dá alguma coisa boa, para eu usufruir nessa terra, para eu usufruir nessa vida. Aí se fosse o José, não, casar com a mulher nessa situação? Não, sai fora, quero isso para mim não, manda para outro. Vocês têm noção do que é que pedir? Senhor, cumpre em mim o teu querer? Lembrem-se disso, principalmente vocês que são pais. O que vai acontecer? O que Deus tem preparado para essas crianças? Qual é o caminho que Deus já determinou para os filhos de vocês? Quais são os cônjuges que Deus já preparou para os filhos de vocês? Em que casa que eles vão morar? Em que mundo que eles vão viver? Deus já o fez. Deus já determinou. Ensine essas crianças a orarem de forma correta. Ensine essas crianças a serem crentes, a serem bíblicas, a serem coerentes, a serem teologicamente coerentes. E por último, o que é muito patente no nosso meio é que muitos crentes têm dúvida do amanhã. Nós não sabemos amanhã. Deus já sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe. Não é sem motivo que o remédio mais vendido no Brasil, no mundo, são os ansiolíticos. Porque nós estamos ansiosos e o nosso coração está longe de Deus. Não, meus irmãos, tenham paz. Tenham paz. Olha para o início da vida de Jó. Era rico. Os filhos comiam e bebiam e festejavam, faziam rodas de festas. Hoje é na casa de um, hoje é na casa de outro, hoje é na casa de outro. Jó orava por todos os filhos, mas eu acho que nunca passou na cabeça de Jó que aquela perversidade chegaria na sua casa. Se passasse na cabeça dele, ele seria cozido pela cabeça. Mas chegou, não chegou? Amém. Foi o propósito de Deus. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Por isso eu vivo hoje. Por isso eu glorifico a Deus hoje. Por isso eu não deixo de fazer o certo hoje. Por isso eu entendo que eu tenho que conhecer mais o Senhor Deus hoje. Por isso que tudo que eu penso e tudo que eu quero para a minha vida e para a minha família, as amizades que eu tenho que preservar é hoje. Por isso que o meu pedido de perdão não pode deixar para amanhã. Quantas são as pessoas que eu, como pastor, já ouvi? Rapaz, fulano de tal foi embora. Quantas vezes eu tive para pedir perdão e não pedi? Pastor, meu casamento acabou. Quantas vezes eu pude pedir perdão e não pedi? Pastor, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu cônjuge morreu. Quantas vezes eu tive para dizer eu te amo e não disse? Quantas vezes eu quis encostar a cabeça no ombro e não fiz? Sabe, irmãos, amanhã eu não sei. Eu não sei se nós vamos passar por aquela porta. Mas o que você tiver que fazer, faz agora. Deixa para amanhã não. Deus é soberano. E o que nós vimos até agora, capítulo 11, verso 1, mostra que o tropeço de Israel estava no propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é bom, agradável e perfeito. O que estiver acontecendo com você hoje, esposo, esposa, filho, pai, crente, lembre-se, você está debaixo das mãos de Deus. Ore a Deus dizendo assim: cumpra em mim o teu querer. Me ensina no meio dessa tempestade. Tem um autor
Quem escreveu essa frase é um autor desconhecido. Ele fala assim, que no meio da tempestade, o melhor conselho é aprender a dançar na chuva. Porque a tempestade não vai passar talvez. Então aprenda a dançar na chuva. Vamos orar ao Senhor Deus? Senhor Deus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por Tua palavra. Oramos a Ti agradecidos, Senhor, porque nós compreendemos e estamos crescendo na compreensão do que é a Sua soberania. Sabemos que Tu és um Deus bom, que até o mal, quando chega nas nossas vidas, o Senhor converte ele em bem. Nós não conseguimos entender, Senhor, nós não conseguimos explicar, mas nós só conseguimos ver as Tuas mãos graciosas sobre nós. Nos ajuda, Pai, a sermos crentes de verdade. Nos ajuda, Senhor, a termos uma compreensão bíblica dos fatos que estão acontecendo com a gente. E nos ajuda a glorificar Teu nome, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Aqueles irmãos, Pai, que estão passando por dificuldades, sentindo dores, esses irmãos que estão, Pai, sofrendo com qualquer que seja a situação, dá graça para eles, Senhor, que eles possam estar firmes em Ti, que eles possam compreender biblicamente o que está acontecendo e que eles possam passar por esse momento, ou se Teu propósito é que ele fique nesse momento, que eles simplesmente entendam que eles devem glorificar o Senhor. Tudo isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.